Mau tempo para votar, queixou-se o presidente da mesa da Assembleia Eleitoral número 14, depois de fechar com violência o guarda-chuva empapado e despir uma gabardina que de pouco lhe havia servido durante o esbaforido trote de 40 metros, desde o lugar onde havia deixado o carro até à porta por onde acabava de entrar. Espero não ter sido o último, disse para o secretário que o aguardava. A chover desta maneira será uma autêntica proeza se cá chegarmos todos, disse o presidente enquanto passavam à sala onde se realizaria a votação. O presidente convidou os membros da mesa e os representantes dos partidos a acompanhá-lo na revista à Câmara de Voto. Voltaram aos seus lugares para examinar os cadernos de recenseamento que também encontraram limpos de irregularidades, lacunas e suspeitas. Tinha chegado o momento grave em que o presidente destapa e exibe a urna perante os eleitores, para que possam certificar-se que está vazia, a fim de que amanhã, sendo necessário, sejam boas testemunhas de que nenhuma ação delituosa havia introduzido nela, pela calada da noite, os votos falsos que corromperiam a livre e soberana vontade política dos cidadãos. E a espera, não havia outro remédio, começou. O presidente inquieto sugeriu a um dos vogais que fosse espreitar a ver se vinha alguém. O vogal pôs a cabeça de fora. Um instante foi suficiente para olhar a um lado e ao outro, e logo para recolhê-la a escorrer, como se a tivesse metido debaixo de um duche. Conseguiu ver alguém? Até onde os meus olhos alcançaram, ninguém. A rua é como um deserto de água. Creio que não seria má ideia telefonar ao Ministério a pedir informações sobre como está a decorrer o ato eleitoral, aqui e no resto do país. Ficaríamos a saber se este corte de energia cívica é geral, ou se somos os únicos a quem os eleitores não vieram iluminar com os seus votos. A comunicação foi breve. Fala o presidente da mesa da Assembleia de Voto número 14. Estou muito preocupado. Algo francamente estranho está a acontecer aqui. Até este momento não apareceu um único eleitor a votar. Já lá vai mais de 1 hora que estamos abertos, e nem uma alma. Sim, senhor, claro. O temporal não há meio de parar. Chuva, vento, inundações. Sim, senhor. Continuaremos pacientes e a pé firme, claro. Para isso é que viemos, nem é preciso dizer. Não sabem que pensar. É natural que o mau tempo esteja a reter muita gente em casa, mas que em toda a cidade suceda praticamente o mesmo que aqui, para isso não encontram explicação. Em algumas assembleias de voto, é certo que poucas, apareceram eleitores, mas a afluência é reduzidíssima, como nunca se viu. Às 4 da tarde, precisamente a 1 hora que não é tarde nem cedo, que não é carne nem peixe, os eleitores que até então se tinham deixado ficar na tranquilidade dos seus lares, parecendo ignorar abertamente o acto eleitoral, começaram a sair para a rua, a maioria pelos seus próprios meios, mas outros graças à benemérita ajuda de bombeiros e de voluntários, porque os lugares onde moravam ainda se encontravam alagados e intransitáveis, e todos, os sãos e os enfermos, aqueles por seu pé, estes em cadeiras de rodas, em macas, em ambulâncias, confluíam para as suas respectivas assembleias eleitorais como rios que não conhecem outro caminho que não seja o do mar. Os comentadores que nas várias televisões acompanhavam o processo eleitoral, dando palpites à falta de dados seguros de apreciação, lançaram-se como lobos ao extraordinário exemplo de civismo que a população da capital estava a dar ao país naquele momento, acudindo em massa às urnas quando o fantasma de uma abstenção sem paralelo na história da nossa democracia ameaçava gravemente a estabilidade, não só do regime, mas também muito mais grave, do sistema. Os 3 partidos políticos em liça, o da direita, o do meio e o da esquerda, tornaram públicas declarações congratulatórias nas quais, entre outras lindezas estilísticas do mesmo jaez, se afirmava que a democracia estava de parabéns. Como os demais presidentes de mesa na cidade, este da Assembleia Eleitoral número 14 tinha clara consciência de que estava a viver um momento histórico único. Quando já a noite ia muito avançada, depois de o Ministério do Interior ter prorrogado por 2 horas o termo da votação, período a que foi preciso acrescentar mais meia hora para que os eleitores que se apinhavam dentro do edifício pudessem exercer o seu direito de voto, quando por fim os membros da mesa e os delegados dos partidos, extenuados e famintos, se encontraram diante da montanha de boletins que haviam sido despejados das 2 urnas,
A segunda requisitada de urgência ao Ministério, a grandiosidade da tarefa que tinham por diante fê-los estremecer de uma emoção a que não hesitaremos em chamar épica ou heroica. Passava da meia-noite quando o escrutínio terminou. Os votos válidos não chegavam a 25%. Distribuídos pelo partido da direita, 13%. Pelo partido do meio, 9%. E pelo partido da esquerda, 2,5%. Pouquíssimos os votos nulos, pouquíssimas as abstenções. Todos os outros, mais de 70% da totalidade, estavam em branco. Às 10 horas da noite, finalmente, apareceu na televisão o primeiro-ministro. Prezados concidadãos, disse. O resultado das eleições que hoje se realizaram na capital do país foi o seguinte. Partido da direita, 8%. Partido do meio, 8%. Partido da esquerda, 1%. Abstenções, 0. Votos nulos, 0. Votos em branco, 83%. É tempo ainda de emendar o erro, não por meio de uma nova eleição, que no atual estado de coisas poderia ser, a mais de inútil, contraproducente, mas através do rigoroso exame de consciência a que, desde esta tribuna pública, convoco os habitantes da capital, todos eles. Há uns para que melhor possam proteger-se da terrível ameaça que paira sobre as suas cabeças. Aos outros, sejam eles culpados, sejam eles inocentes de intenção, para que se corrijam da maldade a que se deixaram arrastar, sabe-se lá por quem, sob pena de se converterem no alvo direto das sanções previstas, no estado de exceção, cuja declaração, após consulta, amanhã mesmo ao Parlamento, o Governo vai solicitar a Sua Excelência, o Chefe de Estado.